Bom dia. Nós vamos começar com esse novo módulo, que são as equações de Maxwell e suas aplicações. Desse capítulo, a gente vai poder partir para todas as aplicações, desde a mais simples até outras mais elaboradas. As mais simples são as aplicações diretas das equações, trabalhando com as equações em si. Por exemplo, entra com o campo elétrico, você calcula o campo magnético, mostrando as equações para o vácuo, para outro meio material, o condutor. E as aplicações mais avançadas são os capítulos posteriores, que a gente vai falar da linha de transmissão e da onda eletromagnética, da propagação da onda eletromagnética. Então, vamos prosseguir aqui. Basicamente, o que a gente vai começar é mostrando as grandezas fundamentais do eletromagnetismo. Vamos mostrar aí as grandezas fundamentais, né? Aí você diz, que grandezas são essas? São as grandezas que aparecem nas equações. Quais, por exemplo? A carga, a corrente elétrica, o B, que é densidade de campo magnético, e as suas unidades, o H, intensidade de campo magnético, o B, densidade de fluxo, e vamos falar sobre sigma, condutividade do material, sobre o Mi, permeabilidade do material, e etc. Então, aqui, nesse primeiro tópico, grandezas fundamentais do eletromagnetismo, é como se você fosse tirar uma foto de elementos que aparecem na equação, nas equações, né? Que eles não são só aquelas 4 equações, são as relações constituintes, também são importantes. Ok? Depois nós vamos passar para as equações de Maxwell em si. Vamos mostrar as duas formas, a quase estacionária, forma estacionária e quase estacionária. A quase estacionária é na baixa frequência, por exemplo, 60 Hz. 60 Hz é uma baixa frequência. Então, se você vai, olha, eu quero aplicar as equações de Maxwell em 60 Hz. Não é frequência, não é estacionária, mas é quase estacionária. Como assim? É como se fosse quase... poderia tratar a corrente como a corrente contínua. Então, nós vamos depois para as equações do vácuo, as aplicações de Maxwell, os meios anisotrópicos. Anisotrópico significa que as propriedades do material não variam com a direção. E porque existem materiais onde as características do material variam com a direção. Por exemplo, o exemplo disso é o núcleo de ferro magnético dos transformadores. Ele tem uma direção propositadamente planejada de máxima permeabilidade. Então, esses materiais eles não são anisotrópicos. Vamos falar sobre a equação da continuidade, o significado, as duas formas que ela apresenta e que elas podem ser obtidas também da própria equação de Maxwell. E vamos passar para os exemplos. Os exemplos que são... Os exemplos, pessoal, esses exemplos aí são os exemplos que você vai trabalhar as equações. Além dos conceitos, você vai trabalhar com algumas equações. Então, as equações de Maxwell elas foram feitas e descobertas a partir de experimentos e foram determinadas. Aí tem o trabalho de Faraday e Lenz, tem o trabalho de Coulomb e de muitos outros. E o trabalho de Maxwell, que foi um matemático que deu a forma, juntou as 4 equações, viu um termo que estava faltando e disse, olha, aqui tem que ter um termo aqui faltando. E ele fez isso no tempo que não estava ainda bem definido, essa parte aí esse termo, novo termo descoberto por ele,
densidade de corrente de deslocamento foi um termo criado por ele. E aí depois foi comprovado esse termo. Então, as equações de Maxwell elas permitem aplicar a sistemas desconhecidos e você também obtém as suas conclusões, né? Então, as equações de Maxwell elas estão no nível superior às teorias e às hipóteses. Por exemplo, essa barra vermelha aqui é a barra que separa as equações de Maxwell, okay? Dos outros modelos, especulações, hipóteses e teoria. Então, eles são bem abrangentes. Você pode aplicar essas equações de Maxwell e chegar a conclusões e pode até desfazer especulações ou hipóteses e teoria, porque, inclusive, por exemplo, a lei de Lenz, ela tem uma implicação muito grande por exemplo, quando o motor ele vai produzir energia, ele fica mais pesado. Ele tem uma parte de energia para vencer o atrito e tem outra parte de energia que vai ser convertida em energia eletromecânica. Então, justamente porque quando você liga uma carga, você tem um gerador e você liga uma carga, ele fica mais pesado, porque você está vencendo uma força de oposição gerada a partir das equações de Faraday e Lenz, né? Juntas. Ok? Então a gente você vê que elas são leis experimentais, né? Estão no nível superior às teorias e às hipóteses. Vamos passar para o próximo slide. Agora voltou aqui um pouquinho mais, vamos pegar aqui. Então, olha, por que foi que a gente trabalhou com essas equações no primeiro módulo? Circulação do campo elétrico, né? Circulação do campo magnético, porque elas aparecem nas equações de Maxwell. Por exemplo, essa primeira aqui, ela diz que a circulação do campo elétrico é igual à variação do fluxo magnético, né? É como se você pudesse até dizer, de outra forma, que o fluxo magnético variável do tempo gera um campo elétrico. E tem um sinalzinho menos aqui da lei de Lenz. O sentido da corrente induzida vai ser sempre tal que se opõe à variação do fluxo. Isso aqui também é super importante. Esse sinalzinho aqui é importante. Ele é outra descoberta, né, que foi feita. E ela está aí aparecendo através do sinal. Nós vamos depois demonstrar isso daí. Essa daqui, aqui você diz a circulação do campo magnético é igual a dois termos, I, corrente de condução, e outro termo, corrente de deslocamento. Pronto, então esse segundo termo aqui, corrente de deslocamento, foi o termo obtido por Maxwell. E em baixas frequências ele praticamente não existe. Então imagine, ele fez a descoberta na época, né, que só tinha baixa frequência, então esse termo praticamente estava desconhecido. Mas ele se torna importante em altas frequências. Você está o celular trabalhando aí a 2,5 GHz, o que é isso? É alta frequência. Então é a corrente que se propaga, essa onda eletromagnética que se propaga no vácuo, olha aí, no vácuo, é a corrente de deslocamento. É representada por ela, corrente de deslocamento. E as outras duas equações aqui que você tem, esses dois termos eu já falei, né? Variação do fluxo magnético, variação do campo elétrico. Aqui a variação do campo elétrico no tempo gera um campo magnético. Corrente de condução também gera um campo magnético. E os outros dois termos aqui seria esse integral de área fechada, que é fluxo, o fluxo do campo elétrico,
e aqui o fluxo do campo magnético sobre uma superfície fechada. Aqui, sobre uma superfície fechada, aqui significa uma superfície que envolve um volume. Como assim volume? Seria um cubo, uma esfera, ou um cilindro, são superfícies fechadas. Por que eu coloquei essas superfícies fechadas aí? Porque elas permitem o cálculo fácil da integração, mas ela vale para outra superfície, que não sejam gaussianas. Mas é difícil calcular porque não tem simetria, mas ela vale, continua valendo. Então pegue uma superfície fechada e se você calcular o fluxo magnético no interior dessa superfície, ele vai dar sempre zero. Certo? É como se ele pudesse dizer que as linhas de campo entram e saem. As que entram são igual às que saem. Essa aqui é a lei de Gauss. A lei de Gauss, né? Então aqui você tem que o fluxo do campo elétrico pode ser zero, pode ser mais, pode ser menos. Depende de quê? Da carga englobada na superfície. Se a carga for positiva, aí você tem o quê? Fluxo positivo. Se a carga for negativa, você tem o fluxo negativo. Prosseguindo aqui um pouquinho mais. Então, elas também podem ser obtidas da forma pontual. O que é a forma pontual? É válida para um ponto. Ponto no espaço não é sobre um volume, é sobre um ponto. Como você obtém essas equações? Você obtém aplicando os teoremas. Quais teoremas? Aquele teorema de Gauss, da divergência de Gauss, teorema de Stokes. Aí você obtém as equações de Maxwell na forma pontual. E também ela pode ser usada para derivar a equação da continuidade, por exemplo. Você pode provar, através dessa segunda equação aqui, a equação da continuidade. É só você calcular aqui, aplicar o divergente. O divergente do rotacional é zero. Ele passa a ser igual ao quê? Ao divergente de J, mas o divergente do Q. Então você pode provar as equações facilmente usando a forma diferencial. Inclusive, no livro do Wright, quando ele apresenta as equações da onda eletromagnética, ele deduz, a partir das equações de Maxwell, teve uma equação para o campo elétrico, uma equação para o campo magnético, a equação da onda eletromagnética que se propaga no espaço. Elas são deduzidas a partir dessas equações. Então, ó, essa daqui, identificando as equações, essa daqui seria a lei de Faraday, melhor chamar assim de Faraday, né? Porque eles querem dizer primeira equação de Maxwell, né? Então, ela é de Faraday, aqui a lei de Ampère e duas de Gauss. Lei de Gauss do magnetismo para o campo magnético e para o campo elétrico. Aqui você tem a lei de Coulomb, né? Dedução a partir da lei de Coulomb. É a partir dessa equação aqui. Vamos lá prosseguindo aqui. Aí vamos começar com nosso ponto B, que seria quais as grandezas que aparecem nas equações de Maxwell. Então aí, através dessa figura, né, a gente vai ver as grandezas. Vamos ver se a gente consegue identificar quantas são. Então, a primeira seria a carga. Aqui você diz, olha a carga. Carga pode ser representada pela letra Q. Q. Aqui você tem o ρ. O que é o ρV? É densidade de carga. O que é densidade de carga? É a carga dividida pelo volume. Então, o ρ, essa letra grega ρ, é densidade de carga. Né? É a carga por unidade de volume. Então você tem uma carga linear, carga superficial, na superfície de um capacitor. Você tem a carga concentrada em um ponto, ou sobre uma esfera, por exemplo. Então, aqui a carga é uma grandeza que aparece nas equações de Maxwell. Imagina que se você tirasse a foto das equações, você ia ver isso.
Vê o quê? Vê a carga aqui, vê a densidade de carga. Outra coisa que você via era o H. O que é o H? H é a intensidade do campo magnético, unidade, ampere por metro. Você via também o J. O que é o J? Densidade de corrente de condução. Como assim? Se você pegar um fio de cobre de 6 milímetros, você dividir a corrente pela área da seção transversal, aí você tem densidade. Você tem densidade de corrente por metro quadrado, digamos assim. Né? Então, se chama de J. J, essa letra é reservada para densidade de corrente. Então, o J aparece nas equações de Marx. Como também o I. O I é a corrente, que é J vezes a área da I. Tem também aqui o campo elétrico, e tem também o D, que é a densidade de campo elétrico. E elas têm diferença. Quando você se refere ao vácuo, você fala do E, certo? A unidade do E é volt por metro, certo? A unidade é volt por metro. Então, é o E, densidade do campo elétrico. Tem também o material, a classificação do material. O material pode ser condutor, ele pode ser isolante. Então, quando você vai descrever material condutor isolante, você representa pela letra sigma. Olha o sigma aqui. Ó. O que é o sigma? Sigma é a condutividade do material. Outra grandeza que aparece é o Mi. Mi é a permissividade magnética do material. Todo material tem uma permissividade. Até o vácuo tem uma permissividade. Tem a permissividade do vácuo. E também tem aqui Mi. Então, o que é o Mi? Mi, permeabilidade magnética do vácuo. Aí, o E, permissividade. Às vezes a gente até confunde, porque até parece. Permissividade elétrica do material e aqui permeabilidade. É só lembrar que essa letra é Mi, então é permeabilidade. Então o ε0 é permissividade do vácuo. Então quando você escreve Mi0, ε0, você diz, olha, está falando do vácuo. E se não for o vácuo? Aí você tem permeabilidade Mi. Não é Mi0, é Mi1. Mi1 aqui, porque o Mi1 vai ser igual a Mi relativo vezes o Mi0. E aqui você tem material isolante. Aí você não diz ε0, você diz ε1, que é a permissividade para o material, ε relativo vezes o ε0. Então, pessoal, aqui poderia ter mais coisa. Olha o B aqui, o B está escondido aqui, o B. E o B está aqui, E e o B. A corrente de magnetização, a corrente J gera o H pelas uma das equações de Marx. Então vamos prosseguir aqui. Então você pode ter materiais condutores, pode ter materiais isolantes, pode ter material magnético também, o ferro, níquel, cobalto e suas ligas, esses são os materiais magnéticos, certo? E eles são usados bastante na construção de dispositivos de conversão eletromecânica de energia, transformadores, são usados em máquinas, motores, né? Todos eles são usados materiais magnéticos. As equações também podem ser descritas para o vácuo, como por exemplo, no vácuo existe a propagação da onda eletromagnética. Você já imaginou como é que a onda se propaga no vácuo? Não tem meio material nenhum, não tem corrente de condução. Como é que essa onda se propaga no vácuo? E no vácuo é o melhor meio para ela se propagar, porque não tem atenuação. Certos materiais, eles atenuam a onda. O que é atenuar? A onda anda um pouquinho, se propaga um pouquinho e a amplitude já diminui. Ela vai se tornar atenuada até que chega um ponto que ela já não consegue mais ser amplificada a contento, né?
Então, o vácuo é o meio. O meio, a água do mar, por exemplo, é um meio condutor devido ao sal. Então, ele torna a propagação da onda eletromagnética difícil. A comunicação com submarinos, por exemplo. Meu amigo, pensa numa coisa difícil. Porque o condutor, meio condutor, ele vai atenuar a propagação da onda devido à condução dos elétrons, né? E eles vão atenuar. Meio condutor é atenuar. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então eu já falei dessas unidades, intensidade do campo magnético é o H, aqui ó, permissividade magnética, o epsilon, o E, intensidade do campo elétrico. E então vamos começar definindo os meios. Vamos começar definindo os meios. Okay? Vamos começar aí definindo os meios.